mãos no seu coração, feche os seus olhos e cante: fica, Senhor, fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar, tens meu coração para pousar. Faz em mim morada, faz em mim morada eternamente. Fica, Senhor, fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador, meu Salvador. Aleluia, meu Deus, nós te louvamos e te engrandecemos. Aleluia. Fica, Senhor, já se faz tarde. Diga para ele, igreja: tens meu coração, tens meu coração para pousar. Faz em mim morada, faz em mim morada eternamente. Fica, Senhor, fica, Senhor, fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador, meu Salvador. Em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, e que através da palavra do Senhor, que o Senhor, meu Deus, venha nos abençoar, meu Deus, que o Senhor venha nos dar uma direção para que nós venhamos, meu Deus, vivermos pela fé, para que através da sua palavra nós venhamos, meu Deus, viver conforme diz as Escrituras, e que assim, meu Pai, nós venhamos entender, meu Deus, as coisas espirituais, que a tua palavra venha entrar dentro do nosso coração e que ela venha dar fruto. Igreja, diga comigo, diga: meu Deus, fala comigo ao meu coração através da tua palavra, em nome de Jesus. Diga glória a Deus, gente. Então, aqui em Lucas, capítulo de número 24, do versículo de número 13, a palavra de Deus vai falar assim: naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, e os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam, entristecidos, um porém chamado Cleopas. Glória a Deus, gente. Olha para mim, para a gente entender o espírito da palavra, para que Deus venha falar ao nosso coração. A Bíblia vai dizer que haviam dois discípulos que eles saíram de Jerusalém a caminho de Emaús, a caminho de uma aldeia que a Bíblia vai dizer que mais ou menos estavam adiante dele uns 60 estádios. E segundo os historiadores, segundo os historiadores que estudam a Bíblia, eles vão dizer que era mais ou menos 11 quilômetros que eles tinham que percorrer até o caminho, até a aldeia de Emaús. E aí eles foram por esse caminho. E a primeira coisa que nós temos que entender
e para a gente entender o espírito da palavra, é que esses 2 discípulos, eles não podiam sair de Jerusalém. Eles tinham que permanecer em Jerusalém. Porque havia, como por exemplo, a gente falávamos na Sexta-feira Santa, que o Senhor Jesus morreu ali na cruz, só que antes dele morrer na cruz, antes dele ser crucificado, o Senhor Jesus, ele já tinha falado a promessa aos seus discípulos, aos apóstolos, que ao 3º dia ele iria ressuscitar, que ele iria morrer como o dia da Sexta-feira Santa, e ao 3º dia ele iria ressuscitar. Por isso que todos deviam ficar ali em Jerusalém, porque eles tinham que esperar aquela profecia acontecer e o Senhor Jesus ressuscitar. Porém aqui já estava no domingo, o Senhor Jesus já tinha sido crucificado, já tinha acontecido tudo, o Senhor Jesus já tinha morrido, ele deu o seu último suspiro e passou aqueles dias e já era o domingo. E para eles nada tinha acontecido. E aí, eu gosto de ler por parte, então por isso que a gente vai explicar de forma espiritual por partes. Primeiro, que eles não deveriam sair de Jerusalém. E quando o Espírito fala isso ao nosso coração, nós temos que entender que nós não podemos sair jamais da presença de Deus. Jamais nós devemos sair de Jerusalém, que representa espiritualmente o altar de Deus, a casa de Deus, a presença de Deus. Nós temos como servos e cristãos e servos de Deus que esperar que a promessa do Senhor Jesus para a nossa vida, ela venha se cumprir, firmes na promessa de Deus, firme, crendo que o Senhor Jesus irá voltar, irá resgatar a sua igreja, porque a promessa que o Senhor Jesus fez aos discípulos, a todos, ele disse: eu vou ressuscitar. E a gente vai ler sobre isso, os profetas falaram no passado, é que Jesus ia morrer e ia ressuscitar. E o que eles deviam fazer? Crer nessa promessa. Eles deviam ficar ali em Jerusalém. E quantas pessoas, por não acreditarem nas promessas de Deus, quantas pessoas, por não acreditarem na palavra de Deus, ou naquilo que está sendo pregado através do Espírito Santo, muitos abandonam a fé, muitos estão distante de Jerusalém, distante do Senhor Jesus. Quantos que começaram a duvidar das promessas de Deus, a ponto de deixarem de seguir o objetivo, que é o reino de quem, igreja? De Deus. E isso se fala, não por nada, mas se fala por causa que, por exemplo, se a pessoa, ela não vive na obediência da palavra de Deus, mesmo dentro da igreja, ela não vai receber a salvação. Então, nós temos como servos de Deus que viver conforme diz a palavra de Deus, conforme diz as Escrituras. Eles saíram de Jerusalém e iam a caminho de Emaús. E aí, a caminho de Emaús, a Bíblia vai dizer que eles estavam conversando. Eles estavam falando de tudo aquilo que tinha acontecido. E aí, a caminho de Emaús, o Senhor Jesus aparece a eles, não se apresentando como Senhor Jesus,
mas o Senhor Jesus ressuscitado, e aí ele aparece para aqueles 2 discípulos, e aí a Bíblia vai dizer que aqueles 2 discípulos não conseguem reconhecer que quem estava com ele, andando em caminho, que falava com eles, era o próprio Senhor, o que, igreja? Jesus. Eles não perceberam, eles tinham uma escama nos olhos espirituais, que eles não perceberam que era o próprio Senhor Jesus. E aí a Bíblia vai dizer aqui, e nós vamos entender o estado espiritual desses homens, que a Bíblia vai dizer que eles, ao falar de tudo que aconteceu, eles estavam tristes, eles estavam cabisbaixo. E infelizmente, quando a pessoa, ela mesmo dentro da igreja, ela ainda não conheceu o Senhor Jesus como nós devemos conhecer a Ele, de fato e de verdade, muitas pessoas, a vida dela é viver triste, a vida dela é viver uma tristeza, porque não crê na promessa de quem? Igreja de Deus. Então imagina, vamos lá, vamos se colocar aqui no texto. Eles estavam indo a caminho de Emaús, o Senhor Jesus não se apresentando como o Senhor Jesus, mas como um viajante que estava passando no mesmo caminho deles. E aí esse viajante que saiu de Jerusalém começa a conversar e perguntar: o que vocês estão falando? O que vocês estão discutindo? E aí eles começam a dizer essas palavras. Vamos lá, diz assim, versículo 18: um porém chamado Cleopas respondeu dizendo: eis o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências deste último, o que, igreja? Dias. Ou que quando o Senhor Jesus pergunta para eles: mas espera aí, o que vocês estão falando? E aí um deles vai falar assim: mas você vem de Jerusalém, que ele estava vindo de Jerusalém, você estava em Jerusalém, você não sabe o que aconteceu? Você não sabe o fenômeno que aconteceu ali em Jerusalém? Mal sabia eles que eles estavam falando com o próprio Senhor Jesus, aquele que não só sabia o que aconteceu, mas como aquele que passou por tudo. E aí o versículo vai dizer assim, o 19: ele lhe perguntou quais, o Senhor Jesus, né? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era, presta atenção, que agora nós vamos entender o estado de espiritualidade daqueles homens, o porquê de fato e de verdade eles não estavam crendo na promessa, o porquê fizeram eles saírem de Jerusalém para ir até o caminho de Emaús, até Emaús. Ou que eles dissem, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Amém, gente? Olha para mim aqui, olha o que eles disseram. Eles disseram assim: mas você não ficou sabendo o que aconteceu? O varão, o profeta, o Jesus, o Nazareno, que era poderoso em obras, aquele que era poderoso em palavras. Você não ficou sabendo o que aconteceu? Mas
antes da gente continuar, vamos entender que eles não conheciam o Senhor Jesus como eles tinham que conhecer de forma espiritual. Numa certa ocasião, o Senhor Jesus vai perguntar a muitos: peraí, quem dizes que eu sou? Quem que eles dizem? Que as pessoas estão dizendo que eu sou? Aí os discípulos falam: uns dizem que o Senhor é um profeta, Elias, Moisés. Outros dizem que o Senhor é um profeta. Outros dizem que o Senhor é isso, aquilo, outro. E para vocês, quem eu sou? Em um que se destacou, falou: não, você é o Filho de Deus. Então, para eles aqui, Jesus só era um varão, um profeta, um homem que fazia maravilhas, um homem que fazia sinais. Eles não conheciam o Senhor Jesus, o Salvador. Diga glória a Deus, gente. E o problema de muitas pessoas é que não teve um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, a ponto de conhecer o Senhor Jesus como o único e exclusivo Salvador da sua igreja? Da sua vida. A pessoa só conhece o Senhor Jesus como forte em obras, como o Jesus que faz milagres, como o Jesus que faz sinais, mas não o Jesus que salva, o Jesus que quer salvar a alma daquela pessoa. E a gente vê isso, que infelizmente tem pessoas, ou dentro da igreja ou fora, ou que vem de vez em quando, nós vemos que muitos só buscam a Jesus por causa dos milagres, por causa dos sinais, por causa da prosperidade, por causa de outras coisas, mas não pelo que é principal, pelo reino de quem, igreja? E isso é perigoso. E isso tem enganado muitas pessoas. Para você, quem é o Senhor Jesus? O Senhor Jesus só é aquele que faz milagres, sinais? Ou o Senhor Jesus é aquele que te salvou das trevas para a gloriosa, o que, igreja? Luz. Quem é o Senhor Jesus para nós? De fato e de verdade, você conhece o Senhor Jesus como único e exclusivo Salvador da sua vida, da sua alma? Isso, Jesus tem que ser o nosso Salvador. Por exemplo, se a igreja aqui, nós só se tivéssemos preocupado com sinais, milagres, libertação, maravilhas, e prosperidade, e tudo isso é importante. É importante ou não, igreja? É importante. A cura é importante, o milagre é importante, os sinais, a libertação, o trabalho de libertação é importante. Todos os trabalhos espirituais que ajudam as pessoas é importante. Mas nós não podemos ser cristão que é só levado por isso, porque o próprio Senhor Jesus vai dizer a muitos que Ele fala: vocês só vêm até a mim por causa do pão, vocês só vêm até a mim porque eu posso dar algum benefício a vocês, fazer alguma coisa a vocês. Mas se eu deixar de dar o pão, muitos abandonam o Senhor Jesus. Muitos deixam de buscar Deus. E o Senhor Jesus, a missão dele é nos salvar. A missão dele não é simplesmente nos dar bênçãos financeiras, porque também não é simplesmente abençoar a sua família ou fazer uma cura, um milagre. Não, Deus ele quer nos salvar. Diga glória a Deus, gente. E nós temos que conhecer o nosso Senhor Jesus como Salvador da nossa vida.
quando nós conhecemos de fato e de verdade o Senhor Jesus como Salvador, o único e exclusivo Salvador da nossa vida, então nós se apegamos a Ele. E aí pode acontecer como aconteceu com os apóstolos, sabe? Pode acontecer de a pessoa perder tudo que ela tem. Pode acontecer da pessoa ficar doente. Vamos colocar como exemplo de Jó. Mas a pessoa, porque ela conhece o Senhor Jesus, porque ela tem o Senhor Jesus como único e exclusivo Salvador da sua vida, ela vai continuar firme na fé. Diga glória a Deus, gente. Vai continuar firme. Por quê? Porque o Jesus para ela não é somente um profeta, não é somente alguém que faz sinais, prodígios e maravilhas e milagres e prosperidade e vida abundante. Não, o Jesus para ela é muito mais do que isso. É o Salvador da sua vida, da sua alma. Então a pessoa tendo o Senhor Jesus como seu único, exclusivo Salvador, então ela vai viver conforme está escrito na palavra de Deus, obedecendo e servindo a Deus para alcançar a promessa que o Senhor Jesus fez. Qual é a promessa? Que um dia Ele iria resgatar a igreja para o arrebatamento, que Ele iria voltar, que Ele iria subir ao reino dos céus como Ele subiu. Ele mandou o Espírito Santo, mas que um dia Ele iria resgatar, salvar a igreja dessa terra. Diga glória a Deus, gente. Você está entendendo sim ou não? É esse o Senhor Jesus que você tem que buscar. Que você tem que buscar não, porque Jesus é o mesmo, mas que eu digo é esse espírito, essa fé que você tem que estar dentro do seu coração. E aí você pode passar o que passar, você pode enfrentar o que enfrentar, e você não vai largar o Senhor Jesus por nada desse mundo. Aí a gente vê o porquê muitos apóstolos, porque muitos homens de Deus foram até a morte, mas não negaram o Senhor Jesus, porque conhecia o Senhor Jesus não só pelos sinais, não só de ouvir falar, mas conhecia o Senhor Jesus como Salvador da sua alma. Diga glória a Deus, gente. É isso, é essa fé, é esse espírito, é essa espiritualidade que vai levar a eu e a você que nós venhamos ser salvos. A segunda coisa que eles disseram assim, versículo 20, diz assim: e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Veja o que eles disseram. O Jesus, o profeta, esse, e o que os sacerdotes. Quando nós ouvimos sacerdote, nós vamos entender aqueles que tinham naquela época as funções espirituais, a função de ensinar a palavra de Deus, o reino de Deus, a Torá, os mandamentos e tudo mais. Eles tinham que cumprir a missão espiritual, os escribas, os fariseus e todos eles. Mas ao contrário do que a gente está ouvindo aqui, é que na verdade esses discípulos estão dizendo: os sacerdotes, as autoridades prenderam o Senhor Jesus, crucificaram o Senhor Jesus. E que aqui, falando isso, eles não estão errados, porque verdadeiramente foi os sacerdotes que planejaram de prender o Senhor Jesus, os fariseus, os escribas que planejaram de prender o Senhor Jesus, as autoridades romanas que projetaram isso, tudo bem,
Mas como a gente pregou na sexta-feira, lembra que a gente falou na sexta-feira a missão do Filho? Que quando o Senhor Jesus estava diante do povo, César, para tentar livrar o Senhor Jesus, para ele não correr sobre as mãos dele o sangue do inocente, César, naquele dia de Páscoa, ele queria mudar a crucificação. Ele para e chama, peraí, qual que é por exemplo, vamos dar um exemplo, qual que é o pior ladrão? Qual é a pior pessoa, a pessoa que mais matou na cidade de Marília? Qual é a pessoa que todo mundo odeia, que ninguém gosta dela? Vamos pegar e vamos colocar o Senhor Jesus de lado, colocar o ladrão que todo mundo odeia e o Senhor Jesus de lado. E aí eles fazem isso, e aí lembra que o próprio povo falou assim, quando César falou, crucifica o Jesus ou crucifica Barrabás, que era o ladrão, o pior ladrão daquele lugar, aqueles que todo mundo odiava. O que eles falaram? O Senhor? Ou seja, não foram só os sacerdotes, não foram só os escribas, não, as autoridades que crucificaram o Senhor Jesus, não, todos ali, ou a maioria, crucificaram o Senhor Jesus. Então eles tinham que falar, mas espera aí, quem crucificou o Senhor Jesus foi todo Jerusalém, foi nós que crucificamos o Senhor Jesus, porque eles deviam reconhecer e se incluir junto. Porque quando César pergunta, Jesus ou Barrabás, e aí livra Barrabás, crucifica o Senhor Jesus. Então eles tinham que reconhecer isso. E quando nós falamos assim, mas aqueles judeus, eles foram injustos, eles foram mal com o Senhor Jesus, quando nós deixamos de servir e obedecer aquilo que a palavra está dizendo para a gente fazer, nós estamos tomando a mesma atitude, só de uma época diferente, só de, um século diferente. Mas quando a pessoa, ela não obedece, ela não reconhece o Senhor Jesus como único e exclusivo Salvador da sua vida, ela está crucificando o Senhor Jesus. E além disso, muitos, aqueles que crucificaram o Senhor Jesus, muitos ali receberam milagres, receberam curas, receberam libertações de espíritos malignos, mas eram ou prosperidade, mas talvez muitos eram os mesmos que crucificaram o Senhor Jesus. Então, para que nós venhamos entender de forma espiritual, o que vai fazer a diferença na nossa vida é que nós temos que obedecer a palavra de Deus, fazer a vontade do Senhor Jesus e reconhecer o sacrifício do Senhor Jesus, vivendo na obediência da palavra de Deus. Diga glória a Deus, gente. Amém? Continuando, diz assim, olha o versículo de número 21. Ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, e já o terceiro dia desde que tais coisas aconteceram. E o que Jesus quer fazer Ele fez e Ele quer fazer na nossa vida é muito maior. Diga glória a Deus, gente. A nossa esperança que nós temos que depositar, que nós temos que crer no Senhor Jesus, é muito maior.
Não é só um livrar de um jugo, não é só livrar de um pecado, não. O Senhor Jesus morreu para nos salvar. Diga glória a Deus, gente. E o que o Senhor Jesus quer nos fazer é levar cada um de nós para o reino dos céus e para que nós venhamos estar com Ele, ceando na mesa. O que o Senhor Jesus quer nos fazer na nossa vida é algo maior. Mas só vai ter essa esperança quem verdadeiramente nasceu de Deus. Só vai ter essa esperança quem verdadeiramente ressuscitou com o Senhor Jesus. Só vai ter essa esperança quem verdadeiramente for uma pessoa espiritual. Diga glória a Deus, gente. Ou que a Bíblia diz lá em Coríntios, capítulo 3, no versículo 1, olha o que a Bíblia diz. Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Colossenses, capítulo 3, versículo 1, diz assim: portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive assentado à direita de quem, igreja? De Deus. Espera aí, se eu fui ressuscitado juntamente com Cristo, se hoje eu vivo uma nova vida com Cristo Jesus, então eu tenho que pensar mais nas coisas do alto, mais naquilo que é espiritual do que aquilo que é carnal, do que aquilo que é da terra. Eu tenho que ser uma pessoa espiritual, porque eu ressuscitei com Cristo, porque hoje eu tenho uma nova vida. Quem está entendendo em nome de Jesus? Quem não nasceu do Senhor Jesus ainda, quem não ressuscitou juntamente com Cristo, não entende o verdadeiro significado de um dia como o dia de hoje, não entende o significado da Páscoa, não entende o propósito que Jesus deseja fazer no nosso coração, na nossa vida. Eles pensavam, a gente pensou, em outras palavras, a gente pensou que Jesus ia nos livrar do Império Romano, mas não é isso. O que o Senhor Jesus queria fazer é muito maior. E aí a palavra de Deus vai dizer assim, vamos, versículo 22. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada no túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram aos sepulcros e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Não viram. E olha o que o Senhor Jesus, já vamos ler aqui. Então lhe disse Jesus: ó nércios e tardio de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Diga glória a Deus. Olha para mim aqui. Olha para mim. Olha o que eles disseram, né? A gente estava esperando isso. E aí, duas mulheres foram até o túmulo do Senhor Jesus. E aí, essas duas mulheres, Maria e Marta, elas foram até o túmulo do Senhor Jesus. Eu já preguei uma vez aqui que as mulheres foram ao túmulo do Senhor Jesus e o corpo do Senhor Jesus não estava lá. E aí apareceu um anjo que era o próprio Senhor Jesus, mas eles pensaram que era um anjo. E aí tudo isso aconteceu. E aí eles souberam dessa notícia. Eles souberam da notícia que o quê? Que as mulheres foram lá, o corpo de Jesus não estava. Eles souberam da notícia que os discípulos foram lá correndo e o corpo de Jesus não estava. Ali, se eles fossem espirituais, eles
já teriam entendido: peraí, se o corpo do Senhor Jesus não estava lá, é porque ele verdadeiramente ressuscitou. Mas eles não creram. Você vê que quando a pessoa faz que nem o Senhor Jesus falou aqui, tem um coração, quando a pessoa é nércia, quando a pessoa tem um coração tardio, ela não consegue entender as coisas espirituais. Não entende. Você pode falar, você pode tentar convencer, mas enquanto a pessoa, ela, não abre o coração para entender a palavra de Deus, não abre o coração para receber de fato e de verdade o Senhor Jesus como único e exclusivo Salvador da sua vida, a pessoa não consegue entender as coisas espirituais. Quando muitas das vezes, talvez você ainda não conheceu o Senhor Jesus de fato e de verdade, você não ressuscitou com o Senhor Jesus, talvez antigamente era mais difícil para você entender as coisas espirituais, as coisas de Deus, aquilo que o Espírito Santo queria te falar ao meu e ao seu coração. E hoje não, hoje talvez, graças a Deus, você consegue compreender aquilo que é espiritual, aquilo que o Espírito Santo quer falar com você, aquilo que a palavra de Deus quer falar com você. Diga glória a Deus, gente. Mas enquanto a pessoa ela não for espiritual, enquanto a pessoa não crê na promessa do Senhor Jesus de fato e de verdade, e viver conforme essa promessa do Senhor Jesus, a pessoa vai continuar sendo nécia. Diga glória a Deus, gente. Eles eram nécios. O Senhor Jesus disse aqui, versículo 25: então lhe disse Jesus: ó nécios e tarde de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Aí olha o Senhor Jesus dizendo aqui: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, decorrendo por todos os profetas, empunharam-lhe o que a seu respeito o constavam em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde ia, fez ele menção de passar adiante. Diga glória a Deus, gente. Ou seja, presta atenção, olha para mim aqui, eu vou tentar resumir isso aqui para a gente já encerrar a palavra. Mas entenda, o Senhor Jesus falou para eles: vocês são nécios, seus corações são tardios. Vocês não lembram que dos profetas falava isso? Desde os profetas se falava da vinda do Senhor Jesus. Desde o profeta, desde Moisés, ou seja, desde lá do Antigo Testamento, desde os profetas já iam anunciando, já ia falando, vai vir um cordeiro de Deus, e esse cordeiro vai ser crucificado, mas esse cordeiro vai ressuscitar. Diga glória a Deus, gente. Ou seja, lá de antigamente, os profetas já vinham falado, os profetas de Deus já vinham anunciado, e eles não entenderam isso. E aí a Bíblia, e hoje nós entendemos que é da mesma forma hoje. Os profetas que hoje é o povo de Deus, tem falado: o Senhor Jesus vai voltar, o Senhor Jesus vai voltar. E a Bíblia fala da volta do Senhor Jesus, mas muitos continuam sem crer, muitos continuam sem acreditar que o Senhor Jesus irá arrebatar a igreja. Muitos continuam vivendo a sua vida não conforme, para que quando o Senhor Jesus voltar, venham receber a salvação e ir com o Senhor Jesus. Não, mas tem ainda levado a sua vida no pecado,
ainda não largou o pecado, ainda não largou o erro. E o problema disso é que vai fazer como os nécios, ou como as nécias. Lembra daquela passagem das virgens nécias e das virgens prudentes? Diga glória a Deus, gente. As virgens prudentes, quando o noivo chegou e abriu a porta, elas entraram com o noivo. Ou seja, aqueles que forem prudentes, esses vão ser salvos. Aqueles que forem espirituais, esses vão ser salvos. Agora os nécios, ou as nécias, que é das virgens nécias, esses daí vão ficar para trás. Aí o Senhor Jesus vai dizer assim, ó: afasta de mim todo aquele que pratica a iniquidade. Mas aí vamos abrir aspas aqui. Mas espera aí, não é todo mundo, nós não somos pecadores? Sim ou não? Quem é pecador aqui? Porque se você não levantar a mão, você já está pecando. Diga glória a Deus, gente. Mas como o Senhor Jesus vai falar para muitos assim: se afasta de mim todos aqueles que praticam a iniquidade? Porque vamos entender, a iniquidade é aquilo que a pessoa, ela frequentemente, ela continua praticando. Presta atenção, Deus já falou com ela, a palavra de Deus já falou com ela, ó: larga esse pecado, larga essa prática, abandona essa prática. E a pessoa, ela ainda vive e continua no a pessoa não larga e se torna iniquidade. Diferente de quando às vezes a pessoa, ela peca contra Deus, como foi, por exemplo, o caso de Davi, que ele pecou contra Deus, mas ali naquele momento ele se arrependeu, ele parou ali. Diga glória a Deus, gente. O Senhor Jesus falou para a mulher: vai e não peques. Ou seja, você foi perdoado do seu pecado, você se arrependeu, você foi perdoado, mas não seja uma pessoa iníqua, não continua na iniquidade. Diga glória a Deus, gente. É fácil de nós entendermos. Você quer receber o Senhor Jesus como seu único e exclusivo Salvador? Ah, eu quero. O que eu tenho que fazer? Só falar? Não, só falar até papagaio o quê? Fala. É você, peraí, eu estou vivendo na iniquidade, então peraí, eu vou abandonar a iniquidade. Peraí, eu estou vivendo e há muito tempo Deus tem me falado que eu tenho que deixar esse pecado de lado. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar, porque senão eu não vou receber a minha salvação. Diga glória a Deus, gente. Ah, mas é difícil. Ah, mas eu não consigo. Se você verdadeiramente desejar e com todas as suas forças você se entregar para Deus e tomar atitude, você consegue. Você só não consegue se você não quer. Presta atenção, Deus ele nos deu as duas opções: a vida ou a morte, o bem ou o mal. Tudo é nós que decidimos. Diga glória a Deus, gente. É nós. Então, voltando aqui, o Senhor Jesus diz: vocês são nécios e tardos de coração. E aí o Senhor Jesus começou a pregar. O Senhor Jesus começou a falar para eles tudo aquilo que os profetas tinham que estava dizendo daquilo que iria acontecer. E aí no versículo, para a gente adiantar, quer ver? Vamos continuar, vai, no versículo de número 28, diz assim: quando se aproximavam da aldeia para onde ia, fez ele menção de passar adiante. Mas ele o constrangeram diante, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles.
E aconteceu que estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou e, tendo partido, lhe deu. Então lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Diga glória a Deus, gente. Aí eles chegaram ali na aldeia de Emaús, chegaram no lugar que eles queriam, e aí o Senhor Jesus, ele ia seguir o caminho dele, ia seguir adiante. E aí aqueles homens, né, que ouviram, aqueles discípulos que ouviram o Senhor Jesus e foram de caminho com o Senhor Jesus, eles constrangeram o Senhor Jesus de uma forma: não fica aqui com a gente, já é tarde, se hospeda aqui na nossa casa, fica aqui com a gente, já é tarde. Diga glória a Deus, gente. O que fez a diferença na vida deles, e aqui a gente começa a ver essa diferença, foi que eles tomaram essa decisão. Peraí, Jesus, que eles não sabiam até então que era o Senhor Jesus, mas sabe, eles gostaram de estar próximo daquele homem, porque imagina, você encontra uma pessoa, por exemplo, de noite já, aí você está indo para sua casa, talvez você não vai confiar de: ô fulano, fica aqui em casa, dorme aqui, sendo que você nem conhece o que é a igreja, você nem conhece as intenções daquela pessoa, por mais que aquela pessoa vai ficar falando: ah, mas é sobre a Bíblia, sobre a palavra, mas você nem conhece aquela pessoa, talvez você não vai ter coragem de colocar aquela pessoa dentro da sua casa. Mas eles pegam, e o Senhor Jesus ia seguir adiante, e eles falam assim: ó, fica aqui, já é tarde, ou seja, se hospeda aqui. Olha, e nessa cultura aqui judaica, nesse tempo aqui, quando se recebia uma pessoa em casa, era importante uma visita, como os dias atuais. Você só vai receber uma visita de alguém na sua casa se aquela pessoa tiver uma certa importância. Diga glória a Deus, gente. Está trazendo para sua casa. E aí eles tinham essa importância, e ainda mais, colocaram um na mesa, para que ele viessem servir a eles. Diga glória a Deus, gente. Eu estou falando tudo isso para você entender da forma espiritual que a gente vai falar, para que eles servissem. Então, eles além de trazerem o Senhor Jesus para sua casa, hospedarem o Senhor Jesus na sua casa, eles trataram ali aquele homem que eles não sabiam ainda que era o Senhor Jesus, eles trataram com honra, porque aquele próprio homem que o serviu eles. Então, quando o Senhor Jesus partiu aquele pão para dar a eles, aí eles viram que verdadeiramente era o Senhor Jesus. Aí a ficha caiu. Aí, peraí, nossa, o Senhor Jesus. Nossa, a gente, imagina, a gente estava o tempo todo do lado do Senhor Jesus, falando com Ele, e Ele falando com a gente gente não reconheceu. Nossa, era o Senhor Jesus. Mas quando eles falaram, quando eles perceberam, quando Ele partiu o pão, de repente desapareceu. Diga glória a Deus, gente. O Senhor Jesus desapareceu. Isso quer dizer que o Senhor Jesus cumpriu o propósito que Ele queria na vida daqueles homens, que eles viram de fato o Senhor Jesus como Salvador. E mesmo assim é na nossa vida, na nossa caminhada com Deus. Será que nós vamos viver a vida toda até a nossa morte, ou até a volta do Senhor Jesus, e estando dentro da igreja, ouvindo a palavra, e a gente não vamos conhecer de fato e de verdade o Salvador, o Cristo que nos salva? Diga glória a Deus, gente. Será?
Ao partir do pão, eles conheceram o Senhor Jesus. Espera aí, o Senhor Jesus estava do nosso lado. Será que muitos, por ser nércio, só vai conhecer que o Senhor Jesus era o Salvador e é o Salvador só quando as portas se fecharem e aí quando o Senhor Jesus falar, eu não te conheço? Não, nós temos que conhecer o Salvador da nossa vida e se entregar a Ele de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, deixando toda a iniquidade de lado, decidindo deixar o pecado, a iniquidade de lado e conhecer o Senhor Jesus hoje, porque quando Ele voltar, nós seremos o quê? Salvo de fato e de verdade. Diga glória a Deus, gente. Nós seremos salvos. E aí a Bíblia vai dizer assim, olha o que aconteceu, versículo, vamos ler o 30 de novo, o 30? É o 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou, e tendo partido lhe deu. Então se lhe abriram os olhos. Abriram o que, igreja? Caramba! É isso que é preciso acontecer na nossa vida. Não os olhos físicos, tem que se abrir os olhos espirituais. Tem pessoas que ainda estão cegas. Tem pessoas que ainda pensam que vir para a igreja é só vir, ficar aqui, cantar umas 2 músicas e 3 músicas e dar uns glória a Deus e depois ir embora para casa. Não é isso. O Senhor Jesus trouxe nós aqui para abrir os nossos olhos, que Ele quer nos salvar, que Ele quer mudar a nossa vida, que Ele tem muito mais para fazer na nossa vida do que aquilo que pensamos. Diga glória a Deus, gente. Mas enquanto a pessoa, ela não abrir os olhos espirituais, enquanto ela estiver cega espiritualmente, ela não vai ver a maravilha que é servir a Deus, a maravilha que é de fato, de verdade, deixar todo o pecado, toda a iniquidade de lado para conhecer o Senhor Jesus. Diga glória a Deus, gente. Enquanto a pessoa não abrir os olhos espirituais, ela ainda vai viver no pecado, ela ainda vai viver na iniquidade, a pessoa ainda vai ser uma pessoa nércia, a pessoa ainda vai ser uma pessoa tarde em coração, porque a partir do momento que o Senhor Jesus abriu os seus olhos, ou abriu os meus olhos espirituais, os nossos olhos espirituais, nós vamos servir a Ele, nunca mais nós vamos deixar, e nós não vamos deixar o pecado manchar o nosso coração, ou nos distanciar do Senhor Jesus. Diga glória a Deus, gente. Então, nós temos que estar na igreja para verdadeiramente ter um encontro com o Senhor Jesus, para verdadeiramente o Senhor Jesus entrar dentro do nosso coração e salvar de fato e de verdade a nossa alma. Então abre os olhos espirituais, se entrega totalmente a Ele, abandona o erro e o pecado. É o que o Senhor Jesus está dizendo. Quando ele partiu o pão e deu a eles, eles abriram os olhos e viu o Senhor Jesus. Abra os olhos espirituais enquanto há tempo. Diga glória a Deus, gente, porque agora é o tempo, agora é a oportunidade. Não adianta você querer abrir os olhos espirituais quando for tarde demais. Quando o Senhor Jesus voltar, quando o Senhor Jesus estiver às portas e falar, eu não te conheço. Não, abre os olhos espirituais agora. A Bíblia está dizendo assim, versículo de número 32, veja o 32, isso aqui é muito forte. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nós impunham as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam
reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor Jesus ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram que lhe acontecera no caminho, como foram por eles reconhecido no partir do pão. Diga glória a Deus, gente. Olha que maravilha. Eles voltaram para Jerusalém? Voltaram. Eles tiveram a oportunidade de voltar para Jerusalém, do lugar aonde eles nem deveriam ter saído. Diga glória a Deus, gente. Jerusalém, que é o espiritual para nós, é a casa de Deus, é a presença de Deus, é o servir a Deus. É um lugar que nós não podemos sair nunca. Mas no meu passado eu já saí e hoje eu estou de volta. Glória a Deus. Você teve tempo de voltar para Jerusalém. Deus abriu seus olhos. O Senhor Jesus abriu seus olhos. Você voltou para Jerusalém. Então pega firme, continua na fé, abandona o erro, abandona o pecado e reconheça de todo o seu coração que o Senhor Jesus é o único Salvador da sua vida. Diga glória a Deus, gente. Olha o que eles disseram, olha o que eles estavam dizendo. Quando o Senhor Jesus falava as Escrituras, quando o Senhor Jesus falava a palavra, ardia dentro do nosso coração. Quantas foram as vezes que a palavra de Deus entrou dentro do seu coração e ardeu? Diga glória a Deus, gente. Ardeu. É maravilhoso quando nós entendemos isso. Diga glória a Deus, gente. Ardeu dentro do coração deles. E assim a palavra tem ardido no nosso coração. Diga glória a Deus, gente. A palavra de Deus tem falado ao nosso coração. É forte. Deus está falando. Quantas foram as vezes? Quantas foram as vezes que você veio no culto e a palavra de Deus falou ao seu coração de uma maneira forte? E ali, ou agora mesmo, ardeu. E essa foi a oportunidade de você se entregar para quem? Para Jesus. Diga glória a Deus, gente. E depois, eles voltaram para Jerusalém. A palavra de Deus e o Espírito Santo, para resumir, para a gente terminar, ele está falando: volta para mim, volta para os meus braços, volta à obediência, abandona o pecado, abandona o mundo. Diga glória a Deus, gente, porque o que mais nós precisamos na nossa vida é esse pão, que é a palavra de quem? Igreja de Deus. Quando nós comemos desse pão, que é a palavra de Deus, e a palavra arde dentro de nós, é o Senhor Jesus querendo nos alcançar. Diga glória a Deus, gente. Fique de pé em nome de Jesus. E quando eles voltaram para Jerusalém, eles viram os discípulos anunciando o reino de Deus, que o Senhor Jesus já tinha ressuscitado, que o Senhor Jesus já tinha sido glorificado, ressuscitado. Diga glória a Deus, gente. Que Simão Pedro esteve com ele,